Olá, eu me chamo Sabrina de Andrade, sou graduanda em Geografia pela UFBA e atuo no projeto Situações de Risco em Salvador, uma análise a partir dos modelos de ocupação territorial e características geoambientais. O projeto ele é orientado pela professora Érica do Carmo Cerqueira e eu faço parte do projeto como estudante e bolsista. O projeto é apoiado pelo ELICAD, o Observatório das Metrópoles, o LACAR e o PIBIC-UFBA. O armazenamento e o sequestro de carbono, eles estão associados a uma função ecossistêmica de regulação climática. Então, projeções de mudanças climáticas, elas vão apontar o sequestro de carbono como um dos serviços ecossistêmicos mais importantes. Por isso, a gente vai trazer esse modelo de desenvolvimento urbano que impacta significativamente o meio ambiente para a região metropolitana de Salvador, associado a esse sequestro de carbono, esse sequestro e armazenamento de carbono para a região. Então, a gente entender esse modelo de desenvolvimento urbano, esse impacto no contexto das mudanças climáticas globais e principalmente nessa questão do sequestro e armazenamento de carbono vai se tornar importante para a gente revisar, transformar e requalificar de forma sustentável os sistemas urbanos, tornando, né, esse tema, essa questão da crise climática, uma questão importante para repensar essas atitudes e especialmente repensar essas infraestruturas e o impacto dessa crise climática na população. O sequestro de carbono, por meio da fotossíntese, ele vai desempenhar um papel importante e significativo no combate à redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente na mitigação do dióxido de carbono, CO2 atmosférico, em sua biomassa. Então, para essa análise, para a região metropolitana de Salvador, a gente vai utilizar duas ferramentas, que é o INVEST, que é um modelo de valoração de serviços ecossistêmicos, é uma ferramenta, um software desenvolvido pela Universidade de Stanford, e o Map Biomas, que é um projeto de uma iniciativa brasileira, que ele vai trazer diversos dados nacionais, mas um deles é o dado de uso e cobertura do solo. Ele vai trazer dados temporais fantásticos, então a gente vai utilizar eles, e eles fazem esse mapeamento através de imagens de satélite. Bom, ProInvest, né, que é um conjunto de modelos de softwares, ele carrega diversos modelos que visam, né, valorar os bens e serviços da natureza, e um deles é o que a gente vai utilizar, que é o modelo de sequestro e armazenamento de carbono. Ele vai estimar a quantidade atual de carbono armazenado em uma paisagem e quantificar esse carbono sequestrado ao longo do tempo. Então, para essa ferramenta, para esse modelo, é importante a gente adotar essa escala temporal. E para isso, o MapBiomas ajuda muito, porque um dos dados carregados é o mapa de uso e cobertura da Terra. Então, o MapBiomas, ele disponibiliza esse dado para anos desde 1975 até 2022. Então, a gente, para esta análise, vai pegar os dois dados extremos, 1985 e 2022. Além disso, para carregar este modelo, a gente precisa de uma tabela, que é uma tabela de pulso, como eles chamam, é uma tabela que vai dizer para cada classe do mapeamento, o dado de armazenamento de carbono para cada uma dessas colunas, que significam abaixo, acima do solo, etc. Para isso, a gente utilizou como referência a Pavani em 2013. Então, para a gente ter esse dado condicionado para carregar no modelo do INVEST, que é o modelo de armazenamento e sequestro de carbono, a gente precisa transformar esse raster em vetor para colocar o raster de acordo com as colunas, que é a quantidade de pixel por classe, o número dessa classe, a descrição e o grupo ao qual cada classe pertence. Então, depois que recondiciono esse raster para essas colunas, eu converto novamente ele para condiciono esse raster para vetor, ajeito essas colunas e converto novamente para raster, gerando um arquivo raster final. Tudo isso é manipulado pelo QGIS 3.32. E aí, esse arquivo já com essa característica que é lido pelo Invest, ele vai ser carregado no Invest e o Invest vai me devolver com diversos arquivos raster. Um deles é o de carbono total. Então, a gente vai analisar este de carbono total para toda a região metropolitana de Salvador, quanto aos dados de armazenamento e sequestro. Então, para vocês entenderem, a gente tem dois arquivos, né, de armazenamento e sequestro de carbono total para 1985 e 2022. Os dados mostram que quanto mais escuro, maior armazenamento e sequestro de carbono, quanto mais claro, menor armazenamento e sequestro de carbono. Então, alguns pontos essenciais que eu trouxe nesses quadrados amarelos para a gente poder visualizar que a região, o miolo de Salvador, ele já não tinha muito armazenamento de carbono, mas ele reduz significativamente. E a gente tem também uma mudança de cultura que em 2022 aparece como um tom laranja,
E a gente dá para perceber que a maioria das áreas com armazenamento de carbono está associada à unidade de conservação. É isso, muito obrigado, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.